também viveu um perrenguinho com a sua mãe também, né? Com essa doença, esse período, né? Como que foi isso aí pra você? Para mim, Marcelo, foi... mais uma vez, nós pegando a palavra, né? O sofrimento edifica o homem, né? Então você vê que aquilo que ela passou por um momento muito difícil de vício de remédio, né? Entrou numa depressão profunda. Ela tomava, às vezes, 30 comprimidos por dia. Nossa, como é que... Saúde, hein? E arrebentava com a saúde. Chegava, estava dopada, não falando coisa com coisa. Eu chegava da faculdade, da escola ali, encontrava ela naquela situação. Quantos anos você tinha, Tiago, para nós tentar? Nós pegamos ali dos 14 anos até os 25, 26 14 anos, cara, na adolescência ali, um período... Foi difícil. Aí foi muito difícil. E aí eu lembro que aí eu ficava pensando, eu questionava também Deus. Falava, Claro. você não... Tipo assim, ela foi a vida inteira de oração, o senhor está permitindo acontecer isso com a vida dela, e eu via que o meu pai também se acabando de ver ela daquele jeito. Todo mundo sofre, né? Nossa. Com a situação dessa. E o vício do remédio é pior do que a droga. Qualquer tipo de droga. É pesquisa, e depois você vai aprofundando no tema e você vê. Só que aí, ó como que é as coisas, né? Ela foi internada 2, 3 vezes em clínica para tratamento. Chegou a ser internada. Chegou. Uhum. Ela chegou a ser internada em clínica, em Ribeirão Preto. Ficava boa, voltava e acontecia de novo. Dava as recaídas. Aí eu fiquei pensando, né? Esses dias até lá em casa. Se você olhar hoje a situação da minha mãe, do tempo que ela era, hoje ela toma 3 comprimidos, que é o diário. Sabe que jeito que foi a cura? A cura foi através de mim, ali dentro da minha casa, com amor, olhando, cuidando. Amor. Ele vai envolvendo a pessoa. Aí tem meus filhos hoje que ficam junto. Hoje ela não pede remédio. Eu falo, gente, esse fato de estar cuidando, de trazer para perto. Hoje eu tenho a consciência, mas eu com 14 anos não tinha como fazer nada. Mas eu vejo que o amor, ele cura qualquer tipo de situação. Você casou e levou... Desde os 14 anos, quer dizer que você meio que tomava conta ali também. Do problema. A situação vinha muito em cima. Você vivenciava. Você aí depois que você casou, você levou ela para sua casa também. Isso. Aí depois que casei, aí ela morava ali com a minha avó. Aí eu fui lá e falei, mãe, a senhora vai ter que vir morar comigo. Hoje não tem condição mais de a senhora ficar aqui. Aí ela topou, também não dei outra condição para ela, vamos comigo, vamos morar. Também conversei muito com a Mônica sobre isso, ela me ajuda ainda até hoje demais. Nós dois ali junto com ela, sempre que minha mãe precisa. Às vezes a gente até deixa de fazer as coisas no final de semana, porque falta às vezes a funcionária. Às vezes tem algum evento para dormir fora, nós nem vai, porque às vezes não tem ninguém para ficar com ela. E isso, na pandemia... Nossa, pandemia brava. Na pandemia, o que aconteceu? A funcionária que ficava com ela teve que se afastar, porque não sabia, né? Que vírus que era, se entrava para dentro de casa. Aí eu dispensei ela 30 dias. Os 30 dias foi eu que fiz o serviço tudo lá em casa com relação a ela. Eu que dava o banho. Eu que trocava ela de roupa. Sua mãe precisa desses cuidados ainda. Trocava a fralda, fazia tudo. Aí eu lembro, um dia ela ali na cadeira de banho, eu fui agradecendo a Deus. Eu fui falando, é bom demais isso aqui. Porque você começa a dar valor em alguma situação na sua vida e você vai contagiando e seus filhos vai vendo isso é um exemplo. A situação. Que aí o meu pequenininho, o Pedro, eu falava, Pedro, leva o remédio ali para vovó. Ele ia e cuidava. Leva uma comida ali para ela. Ele pegava e cuidava com amor. Então, isso vira exemplo para eles, entendeu? Então, eu agradeci a Deus não por minha mãe estar passando por aquilo, sim, mas por todo o envolvimento que estava acontecendo, que estava afetando a minha família. Tipo assim, meus filhos amanhã ou depois, se eu precisar, eles vão saber cuidar, porque eles teve isso como exemplo dentro da minha casa. E é uma coisa que eu não abro mão. Eu não abro mão de deixar e ficar para algum outro lugar, de morar em algumas... Porque está sendo gostoso essa situação. É difícil? É muito difícil. Mas é um amor envolvido que você vê que é divino. Como que... Aí você vai olhando, né, para a vida dos santos, você vai ver como é que os caras viviam uma situação difícil e era um amor diferenciado.
É bom demais. Eu sou muito feliz que hoje o testemunho que eu dou dela é que ela toma 3 comprimidos, que é o normal, que os médicos passaram, e ela vive bem, graças a Deus. Só toma uns remedinhos dela e bem tranquila. Nossa, bom demais. O Tiago, quando você falou que ela foi internada, você tinha 14 anos também, não? Tinha. Quando ela foi internada. Até os 16, 17 anos. Ela... E a cabeça, quando ela, numa clínica dessa, como que você ficava? Ah, você sente, né, Marcelo? Você lembra o momento, disso, não? eu lembro, é o momento que mais a gente precisa, né? Ali. Eu olhava meus primos, todos eles tinham o auxílio da mãe do lado. Eu tinha vontade de estar ali junto, de estar numa festa junto com eles, mas eu queria minha mãe ali do lado. Mas a dificuldade que ela estava passando não deixava ter esses momentos. Que hoje é o momento, graças a Deus, que nós proporcionamos para os nossos filhos, eu e a Mônica. Só que amadurece. Esse sofrimento a gente passar, eu não desejo para os meus filhos, mas ajudou muito a gente crescer um pouco e pensar no dia de amanhã, sabe? É bom. É bom demais, uma situação assim de que você começa a amadurecer de uma forma rápida, porque a situação te coloca naquilo ali. Te coloca uma obrigação. Você não... Você tem que fazer, né? Você vai ter que fazer. Se você não fizer, não tem outro que faz. Não tem outro que faz. E esse é o momento dos nossos patrocinadores. E a gente quer agradecer de coração a vocês que estão apoiando o nosso programa, tá bom? O Grupo Aguetone, um grande abraço ao Grupo Aguetone, todo o pessoal que trabalha lá. Forte abraço a vocês, muito obrigado pelo apoio. Agradecemos também ao Mercatudo da Construção do meu amigo Márcio Morvan. Um grande abraço ao Márcio Morvan e todo o pessoal que trabalha aí, os colaboradores. Agradecer ao Rony Seguros também, que está conosco no nosso programa. Muito obrigado, Rony, e os seus colaboradores também. Um grande abraço a todos. Ô, Tiago, eu chego lá no seu escritório, que além de tudo, também você é advogado da empresa, né, da Vivimar, né? Quando eu chego lá no seu escritório, eu vejo que tem um retrato bonito de São Padre Pio. Você é devoto a São Padre Pio? São Padre Pio. O que te levou a essa devoção? Quando você começa a estudar um pouco sobre a vida dos santos... Você gosta da vida dos santos? Eu sou apaixonado na vida dos santos. Eu Só que tem gosto alguns que eles ficam marcados, que parece que te atrai, né? E, inclusive, o último, você perguntou do Padre Pio, o último agora, que é o Beato Carlo Acutis. Carlo Acutis, modificou meu jeito de ver a vida. Um menino de 16 anos falando para um homem de 41. O santo da internet, quem quiser pesquisar aí, né? Então hoje, mas o Padre Pio, Marcelo, ele me trouxe uma dinâmica do amor à Santa Missa. Uma dinâmica da misticidade que ele tinha. Ele era muito místico, né? Ele era muito místico. Aí você começa a entender, estudar a história dele. Você começa a entender dos porquês do sofrimento, porque ele passou por tudo isso. Mas muito, hein? Sofreu apanhando do demônio. Sofreu perseguição da igreja. Da igreja que a gente fala é do bispo, né? Porque da igreja mesmo não. Do bispo, né? Então ele sofria na pele aquilo tudo, sabe? E mantinha-se firme. Você entendeu? Em oração, rosário, confissão, Santa Missa. Tem até uma frase que ele fala muito, ele falou assim, se o pessoal soubesse o valor da Santa Missa, tinha que estar cheio de polícia nas portas da igreja, que não ia caber de gente. Escutei isso esse fim de semana, você acredita? Então, mas aí você começa a pensar, quantas curas? Pessoa de criança, teve uma mãe, que eu vi num livro, um relato, que aquilo lá não sai da minha cabeça, a criança faleceu, a mãe, para não sair com ela nos braços, colocou ela dentro de uma malinha e fechou a criança na malinha, já estava morta. E a fé da mãe, né? E ela foi de trem até São Giovanni Redondo para levar. Nossa. Chegou lá, ela encontrou o Padre Pio e abriu a mala com a criança lá dentro. O Padre Pio impôs suas mãos, a criança começou a chorar. Então você pensa, gente, era um homem muito usado por Deus. Você tá doido. O Espírito Santo falava muito nele. Né? Ele é contemporâneo da Segunda Guerra Mundial, né? Isso. Hitler tinha medo dele. As más línguas falam. Ah, é? Tinha medo. Não gostava do assunto. Porque, querendo ou não, naquela época, tinha... Você vê, a mídia não fala e segura isso, mas a voz dele era muito... O soldado, todo o mundo ali que estava em guerra conhecia ele. Tanto é que ia lá, uns ia para visitar e tudo. Uma passagem de São Padre Pio, você podia contar, que às vezes você sabe até melhor do que eu. Quando Carol Wojtyla foi visitar ele, como é que foi? Teve o Carol Wojtyla, o nosso saudoso João Paulo II. São João Paulo II, né? E ficou sabendo da fama
de Padre Pio, Uhum. e foi até lá, ele era ainda seminarista. E ele chegou e queria se confessar com ele, né? E naquele momento, ele já estava com muitas horas no confessionário, e ele pegou e saiu e conversou com um frade amigo dele que foi chamar a atenção dele. Você precisa de comer, você precisa descansar. E ele ali quase 12 horas lá dentro, né? Com o rosário na mão e confissão uma atrás da outra. E ele pegou e, na hora que ele bate o olho e vê, quem que é aquele jovem, aquele branquinho que está lá, aquele jovem, não, é um seminarista, ele veio da Polônia, ele queria trocar umas palavras e confessar com o senhor, mas eu falei para ele vir amanhã. Ele falou, não, esse nós temos que atender ele agora. Aí no final ele relata, né, que a conversa dos dois foi a madrugada inteira e que no final ele falou que ele seria um grande papa da igreja. Então, eu sou apaixonado na história de Padre Pio. Cada vez que tem um vídeo, aqueles vídeos rápidos, que alguém contando alguma história, você fica encantado com esse homem, né? Tem também aquele milagre que inclusive, está registrado nas áreas da saúde lá na Itália. Na Itália, né? Ele, né? Que é a menina que nasceu sem pupila, né? Isso. Você sabe desse caso Não, também? não. Diz que a menina nasceu sem pupila. E ela começou a enxergar. É um negócio que não tem nem como. Enxergar sem pupila. É umas coisas que não tem como. É por Deus mesmo. E é bom a gente saber que isso aí, a igreja nunca ensinou que foi o Padre Pio que era o Deus. O milagreiro. Isso, né? Ele nunca foi o Para milagreiro. quem não entende, é bom a gente falar Ele isso. foi né? instrumento da De ação Deus de Deus sempre, ali, isso. que Deus utilizava dele para poder realizar uma graça. Inclusive ele falava isso, né? Ele mesmo disse que, gente, eu não sou nada. Uhum. Eu não sou nada. Outro igual eu estava falando do Acutis, né? Uhum. A gente fica pensando. Hoje eu tenho, com a graça de Deus, de visitar Jesus no Sacrário todos os dias. Você vai todo dia? Isso. E lá eu rezo meu terço. Uhum. Lá Que hora que você vai? eu costumo ir cedo, né? E eu, só quando não dá mesmo, que tem alguma coisa, mas eu tento ir todos os dias. E eu aprendi isso com ele, com o Beato Carlo Acutis, né? Porque ele visitava Jesus no Sacrário todos os dias. E tem até uma história dele que ele fala que o pai dele era um empresário forte ali na Itália, né? Tinha empresas também fora da Itália. E propôs, eu tô vendo que você gosta muito de viajar, que você gosta muito dessas coisas de Deus. E o pai dele e a mãe dele não era tão católico, assíduo ali, né? E eu já conversei com um bispo, um amigo meu, você vai numa peregrinação com eles lá em Jerusalém. Você vai andar ali, vai onde Jesus andou. Ele falou, pra quê, pai? Pra que eu vou lá? Ele tá vivo no Sacrário, todos os dias eu vejo ele vivo ali. E aquilo ali, na hora que eu comecei a ler a história, e a devoção que ele tinha em Maria, em Nossa Senhora, foi mexendo comigo. Eu falei, gente, esse jovem, 16 anos, se entregou a Cristo de uma tal forma, visitava Jesus coisa, todos né, os rapaz? dias no Sacrário. O tempo nosso é 24 horas, mas é 15 minutos, é 5 minutos, é 2 minutos que você passar ali e falar um oi. Às vezes muita gente acha que você tem que ficar 1, 2, 3 horas. Não. Jesus te quer ali um instante, só um instante. E eu vejo na minha vida o tanto que mudou depois que eu comecei a visitar. Vou te contar até uma história, um testemunho. Eu estava no meio de um negócio, fazia umas 2 semanas antes de concretizar. E eu sou daquela geração do Padre Jonas, do Padre Léo, que falava, gente, busca na palavra. Tudo que você for tirar de uma decisão que você for tomar, Deus está na palavra. Visita Jesus. E eu já vendo nesse formato do Carlo Acutis aí, né, de visitar Jesus, eu peguei e fui lá no Sacrário. E falei, Senhor, estou fazendo esse negócio. É um negócio grande. Mas, se não for para ser, o Senhor me deu um sinal. Eu estou ansioso, né? E me deu um sinal. Sem brincadeira, Marcelo. Eu trancando a porta da igreja. Eu acabei de trancar a porta, meu telefone tocou. Saí, tranquei, meu telefone tocou. Aí o rapaz virou e falou assim para mim, o negócio lá efetivou, Deus que é. Sinal na hora. É pedir, né? Então é pedir, é a presença de Deus. Só que muitas vezes nós tomamos decisão
achamos que é pelas nossas forças. Inclusive, esse dia eu tomei um pito de Deus ali na frente do sacrário, que eu busquei na palavra, porque a gente acha que é pelas nossas forças que vem as conquistas. Que não, você chegou onde você está chegando porque é você que está conseguindo. É uma situação de doença que aconteceu, é você que vai, né? Meu irmão, saiu uma palavra em Deuteronômio, foi bem nítido ali. Se você está onde você está, é pelas minhas forças. Não esqueça da gratidão que você deve ter comigo. E ele foi me mostrando, o Espírito Santo naquele momento foi me mostrando tudo. Tudo que eu tinha. Ou no lugar. Tipo, me colocando no lugar, o que tinha conquistado, os não de Deus na minha vida, que ele falou não também, para não ir, que não ia dar certo, não era para mim. O Espírito Santo foi me moldando e me mostrando tudo. Eu falei, rapaz, eu não preciso de mais nada não, mas quem tem essa intimidade com Jesus no sacrário, chega ao ponto dele não querer mais nada na vida. Aí eu vi a vida desses santos. Por que eles não preocuparam nada com o material? Só o espiritual, porque você vai aproximando de Cristo. O resto é detalhe, né? Não resto... é? Deus não te deixa faltar aquilo que você precisa, né? E parece que é uma entrega. Eu sempre vivi assim, quando eu servia mais na renovação e nos lugares, eu vivia essa experiência de serviço no sentido assim, eu me via tão incapaz, eu tinha que ser assim fora, eu me via tão incapaz de servir a Deus, tão incapaz, que a minha entrega era 100% ali. E as coisas aconteciam de uma beleza. Eu falei, gente, eu não consigo fazer isso na minha vida. E isso é o ser humano, ele precisa, se a gente aprender a entregar 100% das coisas para Deus no sentido de entrega mesmo, igual um menininho pula na piscina em cima do pai, naquela confiança, as coisas fluem. É a gente que trava, né, Tiago? Espiritualmente isso acontece mesmo. Porque você vê, tem uma santa, que eu não lembro o nome dela, que ela falou uma frase muito legal. No dia que ela foi buscar Jesus no sacrário, ela virou e falou assim... você não está vendo o que está acontecendo? Ela falando para Jesus no sacrário. Você não está vendo o que está acontecendo com a minha vida? Papapá. E ela foi justificando. Jesus falou assim, só faz uma coisa. Cuida das minhas coisas que da sua eu cuidarei. Olha só. Então, quer dizer, se eu cuidar do que é de Deus, ele vai cuidar do que é minha, das minhas preocupações. Eu estou ali, aquilo que tira o sono, ele vai dar a paz necessária para não tirar o sono. O Espírito Santo, ele sabe como conduzir as coisas, entendeu? E para você ter uma ideia, esse ano, eu e a Mônica, nós passamos por faz uns 3, 4 meses aí, por um momento difícil de doença. Até foi ela que ficou doente. E ela... ali, olha como Deus fala, Marcelo. Deus falava muito em sonhos com Daniel, né? Com o profeta Daniel. Falava com Paulo também, com todos ali. E teve um dia que eu peguei e tive um sonho. Não sei se você já sonhou com Nossa Senhora. Já, uma vez eu... Aí eu peguei e sonhei com Nossa Senhora das Graças, que é onde nós servemos, no grupo de oração lá em cima. E eu tive um sonho tão bonito com ela, mas ela... na porta da minha casa, em cima da minha casa, de mãos estendidas. Eu olhei no relógio e eu acordei. Foi só isso o sonho. Tanto é que eu fui tomar água e abri a porta para ver se ela estava lá fora. Aí eu voltei e fiquei com aquilo lá na minha cabeça. Passou. No outro dia, a Mônica recebeu um diagnóstico de uma doença. E quando ela recebeu o diagnóstico da doença, no outro dia, esse é o grupo de oração, na Nossa Senhora das Graças. E lá nós fazemos sorteio da imagem de Nossa Senhora das Graças. Aí você coloca o nome, e eu nunca tinha dado o nome. Eu peguei, fui lá e coloquei o meu nome. E ainda falei para a menina, depois do sonho, né? Eu falei assim, hoje ela vai para minha casa. E eu peguei, cheguei, falei para ela. A menina pegou a Vanessa, até foi sortear, nossa coordenadora foi sortear, chegou e falou pro meu menino, vai, Tiaguinho. Chacoalhou lá, você sorteia. Saiu quem? Você. Saiu eu. Ela ficou, naquele dia, ela ficou uma semana dentro da minha casa. E nós com o diagnóstico dessa doença, e eu fui entendendo o que ela queria passar. Ou seja, eu estou tomando conta da situação. Ela falou em sonho, deu o sinal do sorteio, ela foi para dentro da minha casa. Ali em oração, você vê que tinha um movimento dela, entregando a situação, resumindo toda a história.
a doença era uma doença grave e que ela foi curada no final. Mas teve as mensagens de Deus através de Maria, mandando sinais. Continua. Teve um momento que eu tinha que tomar uma decisão, porque a Mônica não estava em condição de tomar decisão. E eu saí para a porta da minha casa, sentei. Olha o que é o Espírito Santo. Né? Falei, o que eu faço agora, Senhor? Aí me veio um número de telefone de uma pessoa, eu peguei e liguei. A pessoa deu resposta, deu o caminho e foi dando tudo certo. Eu falo, gente, Marcelo, Deus está aí falando com nós. Aí, mais uma vez eu venho. O que me fez ter certeza de que era Deus? Essa busca no sacrário. Essa intimidade. É a intimidade que faz nós ter a certeza de que Ele é o nosso. Ontem até eu estava lá tirando a palavra lá na frente do sacrário. Eu senti uma coisa tão gostosa que eu não queria sair de lá. Eu fiquei 1h40 lá dentro. Nossa. Foi a melhor coisa, o melhor momento que eu tive. Cada dia que você vai, às vezes você fica 5 minutos, você sente. É uma experiência nova. É uma experiência nova, você entendeu? Então, que nós, católicos, tínhamos que começar a ter essa prática mais de adoração. De ficar. Por isso que esses santos, acontecia a coisa com eles. Eles tinham um problema igual nós. Porque muitas vezes a pessoa acha que a pessoa é santa, é que não tem pecado, que não tem problema, que não tem... Não, pelo contrário. Que é isso? Não tem nada a ver, né? E acha que é tudo bonzinho, com a cabeça baixa, triste. Padre Pio mesmo não era muito de coçar, não, né? Não. Ele era de... Nossa, ele era meio duro na queda. Ele não alisava. O cordãozinho que era amarrado nele, ele descia nos outros, dava tapa na orelha da pessoa. Ele não alisava. E era gostoso, mas você estuda a história desses santos, o que você percebe? Eles não negociavam a princípio. Não, nunca negou, né? Não existe. O princípio é para ser vivido, não é para ser negociado. E você percebe, tem um que eu amo demais, que é um dos maiores teólogos da igreja, você também vai saber, é o Ratzinger, o Bento XVI. Sim, uma das 7 cabeças mais cultas do mundo. Isso. Sim, né? Você começa a ler um pouquinho sobre o Ratzinger, o nosso Papa Bento XVI, você via que ele não negociava também. Que ele não é de alisar, não. Teve uma época que o feminismo, o pessoal foi... Quando ele tinha acabado de assumir Papa, o papado dele, foi aquele tanto de feminista lá para fora. Sim, povo feio, né? Sim ao aborto, ao casamento do mesmo sexo, de homossexualidade, tudo. E criticando aquela faixa. Aí os repórteres chegou nele. Ele falou assim, Papa, o senhor... Tem que pensar já, né? O que o senhor nesse papado aí, ó? Tá vendo a manifestação do povo, parecendo que era que todo mundo... Que era o mundo que estava clamando aquilo, né? Clamando aquela situação. E a serenidade dele para responder. O repórter virou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. A igreja, ela precisa de qualidade, não de quantidade. Não estou com um pingo de preocupação do que se está saindo, indo para as outras igrejas, se está tendo essa manifestação aqui. Eu quero cristão, católico com qualidade. Essa foi a resposta. O Tiago, ele era tão fora da curva que foi João Paulo II que pediu para ele... Porque o catecismo da igreja, aquele amarelinho, ele é novo, né? Eu não sabia. Depois fui entender quem que é. Ele foi promulgado em 1992. Eu tinha 12 anos de idade. Então, até começar aquela divulgação e chegar, né, do jeito... Porque ele é fantástico aquilo ali, né? Quem quiser resposta para tudo, tem naquele... Os católicos não conhecem isso, né? Esse que, infelizmente, Agora, ele que elaborou, a pedido de João Paulo II, né? Imagina a cabeça do cara, moço, para fazer aquilo ali, é a mão de Deus também. Mas ele que elaborou, ele ficou por dentro de fazer tudo aquilo, né? Aquele livrinho. E ele que foi o que encabeçou tudo a pedido de João Paulo II, depois do Concílio Vaticano II, e colocou aquilo ali tudo dentro do livro. Tudo que foi discutido na igreja. E não tem negociação com ele. Não tem. Mas você tocou num caso que é até bom a gente falar, porque é distorcido e não chega de forma correta para as pessoas. Igual fala do termo do homossexualismo. A igreja reconhece, no catecismo da igreja, fui ler, ela reconhece o estado homossexual. Eles falam em inclinação, né? Isso. A tendência homossexual. Mas o que fazer? Deu para entender que é mais ou menos igual um heterossexual depravado. O que é? Não,
existe a tendência, a inclinação, é não viver o pecado. Isso. É isso que a igreja orienta. Isso. Falar, isso aí é uma forma de buscar até a santidade, que é renunciar ao pecado, igual um hétero também, né, que renuncia por não estar casado nem nada e viver uma vida promíscua. Pra você ter uma ideia, se você for olhar, eu fiquei 7 anos morando junto. Eu não podia comungar, eu não podia confessar. Você estava em pecado e tinha consciência disso. Só que eu ia nas missas Sim. todos domingos. Você não comungava, não? Não comungava. Ou seja, a igreja tem que mudar por causa de mim, ou eu tenho que mudar para seguir a palavra que Deus quer. É o que eu faço. É isso. Você entendeu? O que eu fiz? Eu fiquei 7 anos, aproximadamente, sem comunhão. E só que eu participava e sabia das minhas restrições, da minha limitação. Quem estava errado era quem? A igreja? Não, era eu. Eu que tomei. E Deus dá essa liberdade para nós escolher. Sim, se não fosse isso. Só que teve um dia, mais um fumo que eu tomei na frente do sacrário. Que eu peguei e fui, ali naquele mesmo canto onde eu sempre sento, eu senti que Deus falou no meu coração, resolve a sua vida. Foi um fumo bem direto. Resolve a sua vida. Porque eu estava em estado de pecado grave. Eu não poderia comungar, não poderia participar de nada. E se eu morro naquele tempo? É oficial da igreja. Estado de pecado grave é grave. Não adianta o padre vir e falar, não, Tiago, você pode comer documento da igreja. Não tem como modificar. Eu que tinha que mudar o meu estado. Isso não é opinião dele nem minha. Já nós tá falando a visão. O que é a igreja? Não é visão, não. O que a igreja orienta e propõe. Ela não obriga também. É bom a gente falar sobre isso. É pros católicos isso. Não teve nenhum padre que chegou e pô, você tem que ser assim. Não. Eu tomei a decisão porque eu vi que eu estava errado. E eu busquei meu casamento, fizemos lá o sacramento do matrimônio, minha vida mudou. Você entendeu? Mas Deus esperou, teve o meu momento, e a igreja não tem que modificar nada por causa disso. É eu que tenho que me adequar à palavra. Tem até aquela passagem que Jesus está com 72. Você lembra dessa passagem? Lembro. Na hora que ele falou que tem que comer da minha carne e beber o meu Palavra sangue, muito dura. e muitos deles falaram isso. A palavra do Senhor é muito dura. E saíram, e ficou só os 12. Vocês querem ir também? E Jesus não mudou a linha dele por causa disso. Já perguntou pra ele, vocês querem ir embora também? Não, Senhor, só tu tens palavra. Então fica, quer ficar, fica, mas eu não vou mudar. E eu amo isso, porque é nós que tem que dar o passo. Ele não vai mudar uma vírgula por causa disso, não. A verdade liberta. Certo, isso. E ela vem de encontro com o nosso pecado ali. E ela vai vendo. Eu vejo tanto que eu já mudei seguindo a verdade. E tem muita coisa para mudar dentro de nós ainda. Nós ainda não estamos prontos. É claro. Nós estamos em processo de mudança, né? Mas eu sou apaixonado em Cristo por causa disso. Ele não tira uma vírgula. Quer vir, vem. Se você não quer também, fica onde você está. O sofrimento é seu. O problema é seu. Não tá te obrigando a nada. E um dia que eu fui entender sobre o livre-arbítrio, foi o Padre Paulo Ricardo até que eu entendi, falei perfeitamente, que ele é muito bom para explicar. E sobre as escolhas, por que Deus permite o ser humano ser diferente de uma samambaia, por exemplo, que ela cumpre o desejo de Deus 100%, né? Por isso que o gato, todos os bichos que você vê, eles vivem eles não precisam ir para escola, eles é perfeito, não é? Na natureza deles. Porque eles fazem a vontade. Quer dizer, o que eles chamam de instinto, eu vejo como vontade de Deus. Por isso que eles vivem na perfeição. Tá coisado aí, Thiago? Pode. Então, o ser humano, a liberdade e o livre-arbítrio foi a única maneira que Deus colocou no ser humano, porque é a única maneira que a gente tem de descobrir o amor. Se você for igual um gato, você não tem a possibilidade de escolher entre Deus ou não querer Deus. Que não é o amor, assim? Até um dia o Dom Bosco falou isso, né? Quando ele reunia com os jovens ali, eles sempre rezavam antes do alimento.